A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência encaminhou o presente protocolado à Procuradoria-Geral do Estado, solicitando, em síntese, manifestação acerca da possibilidade de devolução de verbas descontadas por ocasião de afastamento cautelar de servidor, em cumprimento de ordem judicial, considerando o arquivamento do processo por atipicidade de conduta ou sua absolvição, aplicando-se a Lei Estadual 20.656. Então, o afastamento cautelar de servidor público do exercício de cargo público como medida excepcional e temporária pode ser determinado em sede de processo administrativo disciplinar ou em decorrência de ordem judicial, em demanda de natureza civil ou criminal, mas apenas nas hipóteses em que seja realmente necessário para evitar que o servidor continue a adotar a conduta questionada ou que, permanecendo no exercício do cargo, possa atrapalhar o desenvolvimento do processo. Então, aqui, passando pela temática das normativas estaduais e federal que prevê o mencionado afastamento cautelar. E aqui o autor Antônio Carlos de Alencar Carvalho diz que o afastamento é justificado como medida cautelar preservadora da instrução processual, como já visto acima as razões da justificativa. Ok. Além das normas relativas a processos administrativos disciplinares e estatutos ou regulamentações específicas de diversas carreiras públicas, também outros diplomas legais prevêem esse afastamento cautelar por ordem judicial. A Lei de Improbidade Administrativa prevê a possibilidade de determinação judicial do afastamento cautelar do servidor do cargo. E em demandas de natureza civil, mesmo que não haja lei específica prevendo a possibilidade de afastamento cautelar do servidor do cargo público, pode-se cogitar em eventual determinação pelo juízo devidamente motivada. Deve-se assinalar desde logo que o afastamento cautelar, determinado em sede de sindicância de processo administrativo disciplinar ou em virtude de ordem judicial, não configura punição ao servidor, fato importante a ser considerado para a apreciação dos direitos do servidor afastado, especialmente no que se refere à remuneração paga durante o período de afastamento. Então, garante-se ao servidor, no afastamento, a percepção de remunerações. O Código de Processo Penal nada fala sobre a remuneração, mas o Código de Processo Administrativo do Paraná, o Estatuto dos Servidores Federais, Estaduais e a LIA o fazem. A jurisprudência igualmente se pronuncia nessa linha, determinando o pagamento da remuneração durante o afastamento cautelar. Ainda, embora não seja a mesma situação trazida a debate no presente expediente, é relevante destacar que, apreciando a aplicação de legislação estadual paranaense, que determinava desconto de 1/3 da remuneração para servidores presos, os tribunais entenderam pela impossibilidade de aplicação do desconto. O fundamento está no princípio da presunção de inocência e na irredutibilidade de vencimentos. Essa posição já está pacificada, inclusive em pareceres da Procuradoria. Então, durante o afastamento cautelar, nem todas as verbas percebidas pelos servidores são devidas, em razão, inclusive, da natureza de algumas verbas e do não exercício da atividade. Então, verbas de natureza indenizatória ou vinculadas ao efetivo exercício das funções não são devidas. Do corpo do parecer mencionado da Procuradoria, a conclusão seguinte foi destacada: como vantagem transitória paga em razão do serviço efetivamente prestado e natureza indenizatória de recomposição dos gastos realizados pelo servidor com o deslocamento de trabalho, o auxílio transporte deixaria de ser devido. Durante o afastamento cautelar, igualmente não terá o servidor direito a férias e ao terço de férias. Então, tem decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça do ano de 2020. Então, o Código de Processo Administrativo do Paraná, no caput do artigo 103, se refere genericamente ao direito do servidor afastado provisoriamente à remuneração,
E o artigo 106, por sua vez, esclarece que durante o afastamento cautelar, o servidor terá direito à contagem de tempo de serviço relativo ao período de afastamento e que não perceberá vantagens, cotas de produtividade e demais gratificações relacionadas ao efetivo exercício, verbas que serão pagas posteriormente se reconhecida a sua inocência ao final do processo administrativo disciplinar. Então, verifica-se, portanto, que mesmo com a menção em alguns dispositivos legais de que o afastamento cautelar do servidor se dá sem prejuízo da remuneração ou com remuneração, nem todas as verbas remuneratórias são devidas durante o afastamento. Então, quais são os efeitos da decisão que revoga a medida cautelar de afastamento do servidor do cargo público e conclui pelo arquivamento do processo por atipicidade da conduta ou inocência do servidor? Então, a Lei Estadual 20.656 dispõe que durante o afastamento cautelar, determinado em sede de sindicância ou PAD, o servidor não perceberá vantagens, cotas de produtividade e demais gratificações relacionadas ao efetivo exercício, e que ao final do processo administrativo, sendo reconhecida sua inocência, perceberá retroativamente as vantagens, cotas de produtividade e gratificações relacionadas ao efetivo exercício. Além disso, pela própria natureza das verbas e o não exercício das atividades, algumas outras verbas não são devidas, como o auxílio transporte. O Estatuto dos Servidores Públicos do Paraná prevê que a contagem do período de prisão administrativa ou suspensão preventiva e ao pagamento de vencimento ou remuneração e de todas as vantagens do exercício, desde que reconhecida sua inocência. E há também previsão no artigo 106, inciso 3, para os servidores afastados para a tramitação adequada de sindicância ou PAD. É importante salientar que há pronunciamento recente da Procuradoria Consultiva de Recursos Humanos. É possível considerar que os direitos do servidor afastado da função pública por decisão judicial equiparam-se ao do servidor afastado administrativamente, guardadas as peculiaridades de cada situação. O servidor afastado da função pública em decorrência de decisão judicial, bem como decisão administrativa, tem assegurado o seu direito à manutenção da remuneração. No âmbito administrativo, esse afastamento tem prazo máximo de 60 dias. No caso em questão, de afastamento cautelar por ordem judicial, não há prazo máximo, podendo ser o servidor mantido afastado enquanto o juiz da causa entender necessário para assegurar o devido processo legal. Não há previsão legal específica no CPP. Então, acompanhando a conclusão apresentada pela ilustre procuradora na informação 32, entendemos possível responder afirmativamente à indagação da SEAP, no sentido de aplicação do disposto no artigo 106.3 da Lei Estadual 20.656, para os casos de afastamento cautelar determinado por ordem judicial, uma vez ocorrido o arquivamento do processo por atipicidade da conduta ou absolvição do servidor, guardadas as peculiaridades de cada situação previstas nas leis específicas, bem como observadas as considerações que seguem. Conforme apontado na informação, bem como garantindo o respeito ao princípio da isonomia, considerando que as situações de afastamento cautelar ou determinação administrativa ou judicial são semelhantes, entendemos ser possível aplicar o dispositivo no que tange à remuneração. Então, a observação, contudo, que deve ser efetuada refere-se à ressalva de que a própria lei impõe no sentido de que devem ser consideradas as previsões legais relativas às diversas verbas pagas ao servidor para que se verifique o que realmente pode ser pago durante o afastamento ou restituído após o retorno do servidor ao exercício das funções. É indispensável a averiguação da composição da remuneração do servidor no caso concreto.
Segundo Marçal Justen Filho, as indenizações se constituem em remuneração pecuniária destinada a compensar o servidor por despesas ou custos inerentes ou necessários ao desempenho de suas funções. Logo, não havendo efetivo exercício da atividade, não subsiste razão para o pagamento de tais verbas. Também nessa linha, a jurisprudência tem entendido que algumas verbas não são devidas quando da reintegração de servidores, justamente pela falta de exercício. Então, não há uniformidade na legislação dos entes públicos sobre a nomenclatura utilizada. Numa acepção ampla, a remuneração é o montante financeiro pago a qualquer título ao servidor como contrapartida pelo desempenho de suas atividades. Em uma acepção restrita, remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Não existe uma sistemática remuneratória única. A remuneração dependerá de circunstâncias variáveis em funções das atribuições, das condições do exercício e de características pessoais. Daí segue a possibilidade de dois sujeitos titulares de cargos idênticos receberem remuneração global diversa. Parcelas pecuniárias acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente, que são as vantagens pecuniárias, não é? Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção, além das denominadas gratificações e adicionais. O autor cita outras verbas, como abonos e prêmios. Assim, considerando que a composição da remuneração do servidor afastado cautelarmente é variável, englobando verbas de nomenclatura e natureza distinta e com especificações em legislação própria, sempre será necessário analisar o caso concreto para verificar efetivamente quais verbas devem ser pagas durante o afastamento do servidor e quais suspensas poderão eventualmente ser restituídas após o retorno do servidor ao exercício das suas funções. A Lei 20.656, estadual, ao mencionar o pagamento retroativo de algumas verbas, sendo reconhecida a inocência do servidor afastado, não parece utilizar o termo inocência no sentido adotado pela legislação penal, mas para significar em termos mais amplos a inexistência de condenação do servidor. Desse modo, a aplicação analógica do dispositivo para os casos de afastamento cautelar determinado nas esferas civil ou criminal deve partir desse pressuposto. O arquivamento do processo por atipicidade ou absolvição, além de outras hipóteses, autorizam a aplicação do dispositivo, como no caso concreto em que houve um inquérito penal arquivado. No que tange ao auxílio transporte, considerando a natureza indenizatória da verba, bem como as previsões legais sobre ela e a exigência de efetivo exercício para que haja o pagamento, além das anotações específicas sobre o tema, entendemos, salvo melhor juízo, que assiste razão quanto à impossibilidade de pagamento dos valores relativos ao período de afastamento. A gratificação de tecnologia em ensino, a sua natureza parece estar em consonância com a previsão do dispositivo do Código de Processo Administrativo. Trata-se de gratificação relacionada ao exercício do cargo. Então, a legislação específica da GTE indica o não pagamento da verba nos casos de suspensão preventiva. Todavia, há uma lacuna na legislação a respeito do pagamento da verba quando revogado o afastamento. Então, entendemos ser possível aplicar o dispositivo do Código de Processo Administrativo por analogia, uma vez que se o afastamento fosse determinado em sede de processo administrativo, o servidor teria direito a tal pagamento. Então, tem esse direito ao pagamento retroativo.